sobre as últimas informações dos Estados Unidos, contando que a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil divulgou um comunicado oficial na última quinta-feira sobre a decisão do governo norte-americano de suspender vistos de imigração. Nós recebemos agora o advogado especialista em imigração, o Gustavo Nicolau, para falar sobre esse assunto. Que honra recebê-lo, senhor, aqui na Jovem Pan. Quero que o senhor nos ajude, falo nós, a nossa audiência também, a entender sobre a suspensão dessa emissão de vistos. Justamente isso atinge até aqueles que querem visitar, querem estudar, atinge quem de fato essa emissão, doutor? Muito boa tarde, Bruno. Uma satisfação, obrigado pelo convite. Essa nova regra, que é temporária, ela não afeta nenhum tipo de visto não imigrante. Então, as pessoas que já têm ou que pretendem ter qualquer dos vistos de não imigrante, elas estão totalmente fora do alcance da regra. Vida normal, segue tudo como estava. Quem são esses vistos de não imigrante? Estudantes, turistas, trabalhadores temporários, vistos de noiva que estão vindo aqui para se casar com o seu noivo americano, vistos temporários de investimento. Todos esses vistos estão fora da regra. A regra não alcança esses vistos. Essa regra alcança apenas os vistos de imigrante. Que é, Bruno, o visto de imigrante é o último passo, a última etapa de um longo processo de um pedido de residência permanente nos Estados Unidos. E é importante dizer que todas as etapas anteriores a este processo seguem normalmente. Então a pessoa protocola o seu caso, constrói o caso, espera uma resposta da imigração americana e da segunda fase deste processo ela vai ao consulado do Rio de Janeiro. É importante mencionar, apenas o consulado do Rio faz esta segunda etapa do processo de residência permanente. E é esta segunda etapa que tem o seu último passo, nesse momento, temporariamente suspenso. É a emissão do visto de imigrante em si. Entender, é uma lista extensa, são 75, na verdade, que foram incluídos, que estarão suspensos. A gente vê ali Irã e outros nomes, né, que já tem um histórico, na verdade, de várias complicações. O que levou nós também sermos inseridos nesta lista com 74 nações. Bruno, num cálculo do Departamento de Estado, em pesquisas que eles fizeram, notou-se, né, uma quantidade um pouco acima da média de brasileiros utilizando benefícios aqui de cidadãos americanos, né, alguns benefícios como o Medicaid ou benefícios de food stamps, que seria, mal comparando, Bolsa Família aqui nos Estados Unidos. Então o Departamento de Estado concluiu que era preciso fazer um regramento, uma reorganização melhor, com critérios melhores para a concessão desse visto de imigrante. Tá? Mas a gente aqui no nosso escritório de advocacia nos Estados Unidos acredita que é uma suspensão provisória, temporária, e que rapidamente ela será reaberta. Talvez uma readequação, uma reorganização de critérios e depois vida normal. Acho que é muito importante mencionar, Bruno, que todo mundo que estava neste processo continua todas as etapas normalmente, inclusive a entrevista para a obtenção do visto de imigrante no consulado americano do Rio de Janeiro. O Departamento de Estado falou expressamente que a entrevista continua. Apenas a emissão, literalmente a impressão do visto, é que neste momento fica temporariamente suspensa. Eu vou chamar também na conversa o Rodolfo Maris, que também faz uma pergunta ao senhor. Muito boa tarde, doutor. Olha só, complicado a gente tentar entender tudo isso, né? Porque o que se ventila por aí, o que se ventila por aí é de fato que as emissões dos vistos, esses tradicionais, estariam agora embargados. E não é bem isso. Quem são essas pessoas, assim, que estão nessa lista? Porque nós temos
o que eu quero dizer aqui é que nós temos muitos políticos com seus familiares que vão buscar moradia nos Estados Unidos. Você acha que o target agora dos Estados Unidos em relação ao Brasil pode ser dessa natureza? Não, neste momento a suspensão é generalizada para as pessoas que buscam o visto de imigrante, né? Então, de novo, né? Toda a turma do turismo, estudos, PhD aqui nos Estados Unidos, trabalhos temporários, vistos de investimento, toda essa turma tá fora, continua vida normal perante aí as embaixadas, o consulado no Brasil. Apenas a concessão do visto de imigrante, a pessoa que há uns 2 anos iniciou um processo para no futuro se tornar um residente permanente em solo americano. Apenas essas pessoas que estavam buscando esse visto de imigrante é que nesse momento não terão visto impresso. É importante, se me permitem, uma ponderação. As pessoas falam muito do Green Card. O Green Card é exatamente uma etapa após o visto de imigrante, porque não se imprime Green Card fora dos Estados Unidos. O Departamento de Estado, que cuida das embaixadas e consulados, pode, no máximo, emitir o visto de imigrante. Esse visto de imigrante será usado para esse imigrante entrar em solo americano e aqui dentro, 10 dias depois, receber o seu Green Card. Então é apenas esse visto específico de imigrante que, nesse momento, repito, temporariamente, está suspenso. Eu quero ainda aproveitar a conversa, acho que é ligado no mesmo assunto sobre imigração, a ação dos agentes de imigração aí nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado situações, uma mulher acabou sendo alvejada, não resistiu aos ferimentos ali naquela confusão, tem tido uma discussão, várias manifestações em Minneapolis também. Como o senhor tem acompanhado e tem visto esta ação por parte do governo americano? Bruno, esse tipo de ação do ICE, que é a polícia imigratória, né, como se fosse uma polícia militar apenas para a imigração, sempre existiu. É óbvio que ela está acentuada, recebeu reforços, mais pessoas, mais profissionais trabalhando. Mas ela sempre existiu, né? E ela sempre buscou pessoas que estavam ilegais para submetê-los a um julgamento imigratório, a uma corte imigratória, ao final, uma deportação. É óbvio que isso se acentuou, assim como os ânimos se acentuaram também. E aí entram aqueles recortes. O que são os recortes? São pequenas filmagens aqui e acolá que levam as pessoas a entender que aquilo é disseminado, generalizado pelos Estados Unidos. Não é. É localizado, é muito específico para pessoas que não estão legalizadas aqui e é natural que esse embate entre o ICE e uma pessoa que está vivendo aqui, às vezes com a família, não seja, vamos dizer assim, um encontro muito pacífico. O que todo mundo tem que entender, Bruno, é que os Estados Unidos têm uma economia de 32 trilhões de dólares. Significa que ele é maior que a Europa e a América Latina somados na sua economia. E isso faz com que haja uma extrema necessidade de mão de obra para sustentar essa economia. Não se encontram engenheiros nos Estados Unidos, não se encontram pesquisadores nos Estados Unidos mais. Por quê? Porque a economia já absorveu toda essa mão de obra. Então os Estados Unidos precisam de imigrantes. Tanto é verdade que todo ano são impressos 200 mil green cards todo ano. E o nosso escritório tem a honra de ser o responsável de patrocinar alguns desses casos. Rodolfo? Doutor, então, para ficar claro, as pessoas que entraram com o processo migratório nos últimos 2 anos, esses sim agora estão temporariamente, vou colocar a palavra entre aspas aqui, barrados. E o processo, ele continua. O processo para quem está querendo ser imigrante nos Estados Unidos, para quem imigrar aos Estados Unidos, ele continua. Mas para aqueles que continuaram, que fizeram o processo durante os 2 anos passados, esse sim agora está barrado, é isso? Perfeito, Rodolfo. Sua análise, sua observação foi perfeita. As pessoas vão continuar neste processo, elas vão demonstrar que o seu currículo é interessante aos Estados Unidos, vão demonstrar
pelo onde estudaram, onde trabalharam, literalmente como quem aplica para o emprego. Né? Então você demonstra ali o seu dossiê, mostra isso para o governo americano, tudo isso continua andando, aprovações, temos aqui toda semana, aqui dentro do escritório, aprovações, chamadas para entrevistas, biomédica, biometria, exame médico, incluindo a entrevista no Rio de Janeiro, que é o único consulado que faz essa entrevista. Após a entrevista, aí sim, por um momento, por um tempo, a emissão do visto está suspensa. Exatamente isso. Excelente, muito obrigado pela entrevista, Dr. Gustavo Nicolau, especialista em imigração, nos ajudando a entender então essa nova regra do governo americano. Como o senhor disse, a gente espera que seja por alguns dias e que isso seja normalizado logo mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que a gente volte a falar nos próximos dias também aqui.